Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, aqui com a jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth. Sejam muito bem-vindos também ao canal Despertar do Ser, a nossa página no Instagram, despertardoser.100. A gente hoje vai para a lição 138 de Um Curso em Milagres. E para você que está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Gratidão por escolher esse caminho com a gente. E agora a gente entra, faz um momentinho de pausa, de aquietação. Que essa sala de aula signifique que a gente está entrando na sala de aula do professor Jesus, do Espírito Santo, e a gente sempre faz aquele estabelecimento da meta da paz, para que tudo que a gente vai ver aqui hoje cumpra os propósitos do Espírito Santo para a gente, que é dar mais alguns passos rumo à volta da lembrança, da consciência do nosso verdadeiro ser, mas que principalmente a gente atinja a meta da paz, porque é isso que a gente busca. Todas as nossas buscas são cheias de cortina de fumaça, para nós mesmos não perceber que o que a gente busca mesmo é a paz. E a gente entra para dentro da sala de aula de Jesus com as mãos vazias e a mente e o coração abertos. A gente entra com aquela disponibilidade de agradecimento por a gente estar errado e Jesus estar certo. Onde a gente libera o sistema de pensamento do ego. A gente libera as nossas certezas, porque elas nunca nos levaram para a verdadeira paz. Então a gente abre mão das nossas certezas, a gente abre mão de estar certo, porque a gente quer é estar em paz, ser feliz. Então, vamos começar. Mais um avisinho. Bom, para quem não me conhece ainda, está chegando agora, às vezes eu esqueço de me apresentar, né? Meu nome é Ana Morari, então, e esse canal é para isso, para a gente estudar juntos, para a gente ter essa lembrança aqui gravada no Instagram, no YouTube, para cada vez que a gente sentir de entrar em contato com o que nos lembra da nossa verdadeira essência, do nosso verdadeiro ser. Enquanto a gente está aqui ainda adormecido, a gente precisa dessas lembranças, né? Mais uma vez teremos 2 vídeos, são lições longas. Mais uma vez é porque o professor Kenneth, ele coloca cada linha, às vezes uma frase da lição ele já comenta e já traz passagens do livro texto para nos ajudar a clarear a lição. Então, essa lição 138 também é longa, a gente vai fazer 2 vídeos, tá bom? Parte 1 e parte 2. Então, vamos começar. A ideia principal da lição 138, então, é: o céu é a decisão que eu tenho que tomar. Então, todas as lições são importantes, né, gente? A gente, se for fazer cada lição, a gente vai dizer, essa é a mais importante. Todas são importantes. E o tema principal dessa lição de hoje, o professor Ken nos diz que é o poder de escolha de nossas mentes. E ele diz que tomar uma decisão é sem significado, a menos que saibamos entre o que estamos decidindo.
Assim, para decidirmos pelo céu, precisamos primeiro estar cientes do inferno do ego contra o qual estamos escolhendo. Essa consciência da mente dividida desfaz a estratégia do ego de ausência de mente. Porque a gente agora tem consciência dessa mente dividida que antes a gente não tinha. Então, a gente ter essa consciência já desfaz a estratégia do ego de nos manter acreditando que a gente é um corpo sem mente, né? Então, uma vez que o tomador de decisões da mente do filho escolheu o sistema de pensamento de individualidade e especialismo, a preocupação do ego é a de que o filho possa mudar sua mente. Ele estabelece uma estratégia brilhante para tornar o Filho de Deus sem mente, por fabricar um conto de pecado, culpa e medo. Separação significa pecado, porque eu ataquei Deus para que pudesse viver, e eu me sinto culpado pelo que fiz, e estou aterrorizado com um monstro que espreita agora em minha mente, pronto a me atacar, em vingança pelo meu pecado. Ontologicamente, penso nesse monstro como a autoridade suprema. Deus, né? O monstro é Deus, cuja posição como Criador eu usurpei. Agora preciso escapar desse monstro em minha mente, determinado a me destruir pelo que fiz a ele. Não tenho outra escolha a não ser fugir da minha mente e me projetar em um mundo e um corpo, fazendo o universo físico de especificidade, no qual agora vejo o pecado e a culpa que não quero reconhecer em mim mesmo. Mais uma vez, gente, o livro inteiro é assim, né? A gente rever a mesma ideia, rever, até que em algum nível a gente consiga compreender mais a fundo e fazer mais sentido pra gente. Porque, na verdade, essas ideias Jesus está falando sempre. E o professor Kennedy, como faz esses comentários e traz parte do texto, ele comenta, é bem repetitivo mesmo, mas não tem outra maneira de a gente aprender, não. Até aqui no mundo, quando a gente vai aprender algo mais complexo, vamos dizer assim, a gente pratica, né? Pratica bastante, pratica, né? Aquele negócio de água mole em pedra dura. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui não é complexo, é muito simples. A gente só precisa rever e rever por causa da resistência do ego, que nos diz que isso é muito difícil de entender, que é muito difícil de aprender. Jesus já disse isso também, né? Em alguma passagem. Com esse mundo de complexidade que o ego fez, que você fez, né? Não venha me dizer que você não pode aprender o curso, porque o curso é muito simples. E é justamente essa simplicidade que a gente não aceita. E é só porque a gente não aceita e porque a gente resiste que a gente tem que... Aquele negócio da água mole em pedra dura, né? Então a gente vê que tem bastante repetição, mas é necessário. A estratégia de Jesus também é muito mais poderosa que a estratégia do ego. Então, o resultado desse plano do ego, né, de que eu não veja conscientemente, que eu continuo carregando essa crença no pecado, culpa e medo na mente, o resultado desse plano é que a parte tomadora de decisões da minha mente parece para sempre enterrada, oculta pelo pecado, culpa e medo, que por seu lado são escondidos por minhas experiências corporais no mundo físico.
E como a gente viu ontem, né? A doença também nos distrai. A dor no corpo nos distrai, porque a gente não quer saber mais nada a não ser acabar com aquela dor ali, acabar com aquele sintoma, né? A gente quer acabar com o sintoma, então a gente não quer pensar em mais nada. Por isso que muitas vezes a gente tem passagens também que diz que Jesus não pede que a gente não vá atrás das mágicas, né? Porque ele sabe que primeiro a gente tem que estar sem os sintomas, sem a dor, para que a gente consiga se entregar para o que ele está ensinando. Para que eu tome a decisão pelo céu, então, decidindo pelo Espírito Santo, eu preciso primeiro reconhecer minha escolha original pelo ego. Assim, o papel específico do nosso novo professor é nos ajudar a identificar o plano secreto do ego, para que possamos aprender que o que percebemos do lado de fora reflete o que primeiro tornamos real dentro de nós, nas nossas mentes. Só então nossa escolha se torna realmente significativa. O plano do Espírito Santo de desvelar a estratégia do ego, portanto, está subjacente a essa lição. Nesse mundo, vamos começar na primeira frase aqui da lição mesmo. Jesus diz então que nesse mundo o céu é uma escolha, porque aqui acreditamos que há alternativa entre as quais escolher. No sonho a gente ainda acha que há alternativa, que tudo é dual, que eu posso escolher entre o bem e o mal. Nesse mundo, né? Então nós aprendemos nessa lição que o céu não é realmente uma escolha. Uma vez que o céu é perfeita unicidade, na verdade não existe nada entre o que escolher. Em nosso mundo dualista, no entanto, escolher é necessário. E é essencial que compreendamos essas duas escolhas: o sistema de pensamento de ódio e morte e o reflexo da unicidade do céu. Pensamos, de novo na lição, Jesus diz que nós pensamos que todas as coisas têm um oposto e que escolhemos aquilo que queremos. Se o céu existe, também tem que haver um inferno, pois a contradição é o modo como fazemos o que percebemos e o que pensamos ser real. Essa é uma afirmação clássica de um sistema de pensamento dualista, tal como as que achamos nas religiões bíblicas ocidentais. Deus, diabo, dualismo puro, né? Céu e o mundo, espírito e corpo, bem e mal, perdão e pecado. Não haveria judaísmo, cristianismo ou islamismo se não houvesse essa crença na dualidade. Se o céu existe, então o inferno também tem que existir. E esse é o pensamento da dualidade do mundo. No Oriente, isso é comumente expressado pelo princípio de Yin e Yang, no qual tudo é concebido em termos do seu oposto. Essa, no entanto, não é a metafísica de um curso em milagres, que é não dualista. E assim, ensina que a perfeita unicidade é tudo o que existe. A realidade não é encontrada, ao contrário do que Jung disse, por reconciliar os opostos, por exemplo. Deus não tem um lado escuro, sombrio. Deus não tem um lado escuro e sombrio. Existe apenas verdade, luz e amor. A definição de Deus. Nenhum estudante do curso se esquece dessa linha da introdução. O oposto do amor é o medo, mas o que é totalmente abrangente
não pode ter opostos. Uma vez que nosso ser nasceu do medo do amor, nosso ser com um S minúsculo, nosso ser egóico, né? Uma vez que nosso ser egóico nasceu do medo do amor e é sustentado pelo medo também, esse ser se torna uma criatura de opostos, inevitavelmente fazendo surgir um mundo de opostos que contradiz a realidade e testemunha sua aparente inexistência. Jesus nos diz aqui também que a criação desconhece opostos, mas aqui a oposição é parte do que é real para nós, né? Aqui no mundo. É essa estranha percepção da verdade que faz com que escolher o céu pareça ser a mesma coisa que abandonar o inferno, e isso não é realmente assim. Não é assim que funciona, Jesus nos diz. Então, dentro do nosso mundo de dualidade, o professor Kenneth fala, escolher o céu parece ser uma escolha real, porque, mais uma vez, percebemos em termos de opostos. A percepção acontece no contexto da figura e pretexto. Uma figura, o que é focalizado, percebida em relação a um acontecimento anterior, o que é julgado como sem importância. Para perceber, portanto, é preciso ter uma figura e antecedentes. Nós vimos essa descrição do mundo perceptivo no manual de professores. Assim, Jesus nos diz que o Espírito Santo ensina através de opostos. Capítulo 5. Nós vimos essa descrição do mundo perceptivo no manual para professores, que para que a gente consiga perceber, a gente precisa ter uma figura e antepassado, né? Então, é um acontecimento anterior, né? E assim Jesus nos diz que o Espírito Santo ensina através de opostos lá no capítulo 5. Vamos ver. Parece algo contraditório, vamos ver o que ele fala. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para te trazer para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Então, não tem contradição nenhuma, né? É aquilo que o Espírito Santo tem que trabalhar através dos opostos, porque é assim que a gente entende. É assim que a gente entende. Ele sabe que essa linguagem é necessária. Jesus sabia que um livro era necessário para a gente aprender, porque é um símbolo. Só que a gente vai ver nessa lição que aprender também não é o propósito do curso. Nós acreditamos que os corpos são realidade e por essa crença negamos o não dualismo de um curso em milagres. Mas a criação desconhece opostos, lembra? Nós, portanto, precisamos aprender que Deus não sabe nada sobre nós, porque Ele não pode conhecer nada sobre nós, cuja existência individual é o oposto do ser do céu. Gente, essa é uma passagem que eu sei que muitos estudantes devem entrar em conflito, bater a cabeça na parede. Assim, eu no início eu batia muito a cabeça na parede, porque com a arrogância do ego
É a arrogância do ego que faz a gente pensar assim, que onde já se viu um caminho espiritual vir dizer que Deus não sabe nada a meu respeito, não sabe nem que eu tô aqui, não, eu tô sozinho, né? Primeira coisa, eu tô sozinho? Como que Deus não sabe que eu existo? Deus não sabe que eu tô aqui? Então a gente bate com a cabeça na parede no início mesmo, até as coisas se clarearem. Mas eu digo pra vocês assim, todos nós como estudantes de um curso em milagres, passamos por essa fase de bater a cabeça na parede, querer jogar o livro pela janela, porque é um confronto total com as nossas crenças arraigadas em nós, que foram criadas pelo próprio ego, né? Então o ego não vai se desfazer, ele não vai dar um tiro no próprio pé. Então ele continua fazendo a gente acreditar no especialismo, na individualidade, no ai, Deus sabe o teu nome, né, Ana? E realmente é tudo o oposto, não tem nada mais ou menos, sabe? Não tem um pouquinho de verdade no sistema de pensamento do ego. É tudo o oposto. Então a criação desconhece opostos e a gente precisa aprender que Deus não sabe nada sobre nós, porque Ele não pode conhecer nada sobre nós. Porque o ego é o oposto do céu e Deus só conhece a unicidade, a totalidade, que tudo abrange e que é só puro amor. Não existe morte, não existe corpo. No entanto, o que é verdadeiro na criação de Deus, Jesus nos afirma aqui, não pode entrar aqui até que seja refletido de alguma forma que o mundo possa compreender. Sim, por isso que o Espírito Santo trabalha com a gente através dos opostos, né? Para que a gente possa compreender. Esse importante princípio é subjacente à pedagogia do curso. Jesus não ensina a verdade diretamente, mas indiretamente através da reinterpretação da ilusão, constatando-a com a verdade. Jesus não ensina a verdade diretamente, que tal se ensinasse? Bom, aí a metade dos estudantes tinha se matado no primeiro capítulo. Ai, meu Deus do céu. Então Jesus nos ensina indiretamente através da reinterpretação da ilusão, né? Tirando a realidade da ilusão, constatando-a com a verdade. Como ele diz aqui no capítulo 14, a prova indireta da verdade é necessária em um mundo de negação e sem direção. Assim, Jesus diz no esclarecimento de termos que um curso em milagres vem dentro de uma moldura do ego, dualidade e contraste. Esse curso permanece dentro da estrutura do ego, onde ele é necessário. Não se ocupa do que está além de todo erro, porque está planejado somente para estabelecer a direção nesse sentido. Por conseguinte, usa palavras que são simbólicas e não podem expressar o que está além dos símbolos. É-nos dito repetidamente no curso como o Espírito Santo ensina através de contrastes. Como ele diz aqui, como Jesus diz no capítulo 14, tu que és firmemente devotado à miséria, precisas, em primeiro lugar, reconhecer que és miserável e não és feliz. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acredita-se que a miséria é felicidade. Jesus nos ensina, como faria qualquer teorista erudito,
a contrastarmos a dor do ego com o prazer que vem quando escolhemos o Espírito Santo. Ele está nos condicionando a associar paz e alegria com perdão e angústia e dor com julgamento. Paz e alegria com perdão. Precisamos ver a verdade nessa associação, gente. Paz e alegria com perdão. Angústia e dor com julgamento. Ele ensina através do contraste, porque essa é a única maneira de podermos aprender sobre o céu. Sua unicidade e amor não podem ser ensinados ou experimentados aqui, e ninguém em um corpo tem ideia do que eles são. No entanto, seu reflexo pode ser ensinado. Reflexo do céu pode ser ensinado. Como já vimos, Jesus apresenta essa apologia para a sua metodologia, lá no capítulo 4. Como podes ensinar a alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Com toda a certeza ele a jogou fora porque não a valorizava. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela, de forma que possa aprender como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Isso gradualmente vem a ser desejável, à medida em que ele muda sua mente acerca desse valor, daquilo que ele jogou fora. Estou te ensinando a associar a miséria com o ego e a alegria com o espírito. Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. A gente tem ensinado a gente que miséria é alegria, né? Ainda és livre para escolher, Jesus nos diz. Mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? Então Jesus aqui reafirma seu método de ensinar a não dualidade. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar, gente, isso aqui. Não tô me acertando com a luz hoje. Melhorou. Então Jesus reafirma seu método de ensinar a não dualidade dentro de uma moldura dualista, na qual estudantes com frequência ficam confusos e saem dos trilhos. Eles não entendem que a maior parte do tempo Jesus fala de forma metafórica ou simbólica. Sempre que ele fala da dualidade ou contraste, ele está usando metáforas. O que ele diz reflete a verdade, mas não a expressa, não expressa a verdade, não... porque palavras são símbolos de símbolos, lembra? Duplamente afastados da verdade. A afirmação mais clara num curso em milagres sobre a verdade não dualista vem depois no livro de exercícios, lá no 169, na lição 169. Nós dizemos Deus é. Então, deixamos de falar, pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Você não diz que Deus é algo, né? Você não diz que Deus é qualquer coisa. Deus é. Ponto final. Uma perfeita declaração não dualista. No entanto, não teríamos um curso em milagres e certamente não teríamos uma espiritualidade relevante se isso fosse tudo que o curso dissesse. Porque a
gente precisa de símbolos para compreender. O Espírito Santo e Jesus sabem disso. Mais uma vez, por favor, professor Ken pede, não confunda símbolo com fonte. Como Jesus nos lembra no capítulo 19, um lembrete que não pode ser dado com frequência demais. Lembra-te, então, que nenhum sinal nem símbolo deve ser confundido com a fonte, pois necessariamente simbolizam alguma outra coisa além de si mesmos. O seu significado não pode estar neles mesmos, mas tem que ser buscado naquilo que representa. É isso, naquilo que representa. O significado de um símbolo é o que ele representa e não o símbolo em si. O símbolo é o reflexo, e o reflexo é o meio que vai nos levar ao fim, nossa meta final do amor de Deus. Então, a verdade não pode vir aonde só poderia ser percebida com medo. Por isso que a gente não vai direto para a verdade. Jesus nos ensina a verdade indiretamente. O ego nos diz que na presença da verdade, a unicidade de Deus, nossos seres individuais e especiais têm que desaparecer. Assim nós tememos essa verdade e continuamente construímos barricadas de especialismo para mantê-la do lado de fora. O poema de Ellen, A Segunda Chance, descreve o papel do ódio de protegê-la da verdade e do amor do seu Senhor. Tendo ódio como um amigo, eu não temo perdê-lo. Desculpa, gente. Tendo ódio como um amigo, eu não temo perdê-lo para um Deus que considere mais caro. Pois agora eu pareceria segura pelo ódio mantido bem apertado e sentindo que eu estava a salvo do amor finalmente. Então, voltando na lição aqui, a verdade não pode vir aonde só poderia ser percebida com medo, pois isso seria o erro de que a verdade pode ser trazida às ilusões. A oposição faz com que a verdade não seja bem-vinda e ela não pode vir. Dizer que a verdade é possível aqui nesse mundo é cometer o equívoco de trazer a verdade à ilusão. De acreditar que Deus, o Espírito Santo e Jesus estão atuantes aqui no mundo. Seu amor está refletido nesse mundo. O amor de Deus está refletido nesse mundo, mas eles não estão nesse mundo. Não é tanto que eles não façam coisas aqui. Eles não podem fazer coisas aqui. Em vez disso, é a mente separada, dualista, que interpreta o amor de Deus não específico em nossas mentes certas, em um meio específico de expressão que podemos aceitar em um nível corporal. É por isso que as pessoas têm experiências de Jesus falando com elas, guiando-as, ou o Espírito Santo fazendo as coisas acontecerem para elas, ou o símbolo que vocês têm da espiritualidade, sei lá, Nossa Senhora, mestres ascensionados, enfim, não importa. De fato, a verdade não acontece no mundo, como esse parágrafo deixa claro quando você o lê cuidadosamente. Mais uma vez, nós experimentamos um reflexo em nossas mentes da verdade do amor não específico de Deus, mas precisamos estar vigilantes para não confundirmos reflexo com verdade. Que é o que acontece quando as religiões e espiritualidades constroem uma teologia baseada no reflexo. A elevação da forma sobre o conteúdo.
O leitor pode se recordar dessa passagem do texto que discute isso no contexto do relacionamento especial e expõe o especialismo inerente às religiões formais. Essa passagem é do capítulo 16 e diz que sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial te tentar a buscar o amor em um ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. E, gente, mais uma vez, relacionamento especial não é só com pessoas. Nesse sentido aqui, está falando de religiões, de ritual, de teologia. Poderia ser qualquer outra coisa. Relacionamento especial com uma substância química, com comida, né? Com vícios, com padrão de comportamento. O relacionamento especial é um ritual de forma, com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus às custas do conteúdo. Não há nenhum significado na forma e nunca haverá. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que ele é, um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino, como um sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo. Escolher é, obviamente, um modo de escapar do que os opostos parecem ser. Vamos voltar na lição? Vamos voltar na lição? Então, seria um erro, né? A gente acreditar que a verdade pode ser trazida às ilusões. A oposição faz com que a verdade não seja bem-vinda e aí, então, ela não pode vir. Escolher é, obviamente, um modo de escapar do que os opostos parecem ser. Então, aqui, né, nos voltar para o nosso tomador de decisões e escolher o modo de escapar do que os opostos parecem ser. Se nossa escolha for entre o ego e o Espírito Santo, mente certa e mente errada, então escolher um resolve o conflito e libera o outro. Uma vez que não podemos manter dois sistemas de pensamento mutuamente excludentes e esperar encontrar paz, escolhendo a paz sobre o conflito, a verdade sobre a ilusão, nós gentilmente traçamos nossa escapatória para a realidade além dos opostos. Lembre-se dessa importante passagem do texto. Mais uma vez, vou ter que desligar isso aqui hoje. Melhorou, piorou. O tempo tá nublado hoje, então a nuvem fica na frente do sol, daqui a pouco sai e aí fica esse contraste de luz aqui, gente. Então não deem bola pra fora. Essa passagem é do capítulo 6, então. A saída do conflito entre dois sistemas de pensamento que se opõem está claramente em escolher um e abandonar o outro. Se tu te identificas com o teu sistema de pensamento e não podes escapar disso, e se aceitas dois sistemas de pensamento que estão em completo desacordo, é impossível ter a mente em paz. Se ensinas ambos, coisa que certamente farás na medida em que aceitas ambos, estás ensinando o conflito e aprendendo. No entanto, realmente queres paz? Ou não teria apelado para a voz pela paz para te ajudar? Foi a gente que apelou a paz do Espírito Santo. Por isso que a gente está aqui. A gente falou disso ontem, né? Que cada um vai se lembrar quando foi que teve primeira vez que
vocês pediram para encontrar o caminho de volta para casa. A forma não importa. No Curso em Milagres, seja o que for. Mas a gente pediu. A decisão, então, permite que uma das metas conflitantes venha a ser alvo do esforço e do dispêndio do tempo. Sem decisão, o tempo é apenas um desperdício e o esforço é dissipado. Em outras palavras, nosso tempo e esforço serão inúteis se não forem engendrados para nos ajudar a tomar essa única decisão pelo céu. Realmente existe um propósito mais poderoso para estar aqui. Aprender as lições da nossa sala de aula com Jesus como nosso professor. De que existe outra maneira de olharmos para o mundo, refletindo para nós outra forma de olharmos dentro de nossas mentes. Isso vai abrir a porta para que façamos a escolha certa. Qualquer coisa menos do que essa meta é uma perda de tempo. Assim, tentar consertar as coisas no mundo é sem sentido se isso não nos levar a mudar nossas mentes. Escolher o Espírito Santo continua sendo a única decisão significativa que podemos tomar. E isso faz me lembrar que deve ser até num dos livros do Gary, ou em algum desses livros eu vi, se não foi no próprio Um Curso em Milagres ou com o professor Ken, a gente estuda tanta coisa, depois a gente não sabe onde é que viu, né? Mas assim, como é que diz? O script tá feito, gente. O script tá feito. Os personagens já estão no palco, com o script na mão. Não tem volta. A única diferença é com quem que a gente vai interpretar esse script. Então, na verdade, o nosso livre-arbítrio é com que professor a gente vai interpretar o mundo, interpretar o script, interpretar o sonho. O teu script está pronto. Então, não é aí que você tem escolha. Ah, mas eu podia ter feito uma escolha diferente e morar aqui ou ir morar ali, ou casar com Beltrano ou não casar com Beltrano, ou fazer tal curso na faculdade, ou aceitar um emprego em outro país, ou... Não se peguem nessa armadilha de cair em arrependimentos porque escolheu esse, não escolheu aquele. O script está feito. O livre-arbítrio é com que professor a gente vai interpretar as cenas. Escolher o Espírito Santo continua sendo a única decisão significativa que podemos tomar. Então, sem decisão, o tempo é apenas um desperdício e o esforço é dissipado, gasto sem nenhum retorno. O tempo passa sem resultados. Não há nenhum senso de ganho, pois nada é realizado, nada é aprendido. Então, quando olhamos de forma objetiva para a história, que chamamos de civilização, é óbvio que não houve muito progresso. Tecnologicamente, temos alcançado bastante, mas em termos de terminar com o sofrimento e trazer paz aos cidadãos do mundo, não progredimos muito além dos homens das cavernas batendo nas cabeças uns dos outros com a clava. Nada mudou. O propósito do Homo sapiens sempre tem sido orientado em direção a permanecermos aqui, conseguindo tanto quanto possível dos outros e não despertando do sonho do mundo. No entanto, tal despertar é nosso único propósito significativo. Quando você pode se identificar com o propósito de mudar sua mente e seu professor, sua vida
desde o nascimento à morte, do momento em que você acorda até a hora em que vai dormir, terá grande significado. Você vai fechar seus olhos à noite com um senso de preenchimento. Não necessariamente porque aprendeu tudo o que havia para aprender, mas porque entendeu que sua vida no mundo é uma sala de aula. Nem uma prisão, nem um paraíso. Você descansa facilmente com o pensamento de que, mesmo que não tiver aprendido todas as suas lições, amanhã ainda é outro dia, ensinado por um professor que é infinitamente paciente. Assim, você desperta cada manhã com alegria e volta alegremente para a cama à noite, não importando os sucessos ou fracassos percebidos no dia. Não importa o script, pois você se identificou com o único propósito que torna a vida significativa. E no manual, Jesus descreve o curso desse dia orientado pela mente certa. Se tiveres o hábito de pedir ajuda quando e onde puderes, pode estar confiante de que a sabedoria te será dada quando precisares dela. Prepara-te para isso a cada manhã. Lembra-te de Deus quando puderes durante o dia. Pede ajuda ao Espírito Santo quando for viável fazê-lo e agradece a Ele pela orientação à noite. E a tua confiança estará de fato bem fundamentada. E Jesus também nos diz na lição que tu precisas ser lembrado de que pensas que 1000 escolhas te confrontam, quando realmente há apenas uma. A seção importante, perto do final do texto, a alternativa real, lá no capítulo 31, expande essa ideia. Nós pensamos que existem centenas e centenas de escolhas ainda a serem feitas. E no mais, ainda que estava falando para vocês, a gente ainda se sente culpado quando a gente faz uma escolha em detrimento de outra. Acha que nunca escolheu certo. Na verdade, no entanto, existe apenas uma escolha. Escolher perceber que cometemos um equívoco por termos escolhido o ego. Um equívoco que desfazemos por escolhermos Jesus como nosso professor. E mesmo essa, Jesus diz que dentre essas 1000 escolhas que confrontam a gente na verdade só tem uma. E mesmo essa, apenas parece ser uma. Isso é assim porque no céu a única verdade não existe escolha. Mais uma vez a escolha é uma ilusão. Mas a escolha da mente certa é a ilusão final. Porque quando nós, de uma vez por todas, escolhermos o Espírito Santo em vez do ego, definitivamente, o tempo todo, vamos ter corrigido o equívoco original do Filho. Conforme esse equívoco é desfeito, o mundo e o sistema de pensamento que o fez desaparece. Aqui na lição também Jesus diz para a gente não se confundir com todas as dúvidas que milhares de decisões iriam induzir. E aqui o professor Ken nos diz para não ficarmos confusos pela multiplicidade do mundo, que é o que Jesus está nos dizendo aqui na lição, Ele foi feito para nos confundir e distrair nossa atenção aqui. O produto final do plano do ego para nossa identificação com o estado sem mente. Assim, nós pensamos que existem problemas físicos, psicológicos e outros que exigem solução o tempo todo, No entanto, tudo isso foi inventado. É uma cortina de fumaça para nos confundir sobre o problema real na mente. A
complexidade é do ego. Lembra que a gente estava falando e que Jesus fala no capítulo 15 sobre a complexidade do ego? Pois representa a tentativa engenhosa do ego de esconder o pensamento de unicidade em nossas mentes, por ocultar a simplicidade da decisão, que iria negar o ego inteiramente. Como Jesus nos diz no capítulo 26, a complexidade não é de Deus. Gente do céu, eu nem tinha lido essa lição. E a gente estava falando antes, né? A complexidade não é de Deus. Como poderia ser? Quando tudo que ele conhece é uno. Não existe milhares de coisas e complexidade e milhares de filhos. Ele conhece uma criação, uma realidade, uma verdade e apenas um filho. Nada entra em conflito com essa unicidade. Como poderia então haver complexidade nele, em Deus? O que há para decidir? Pois é o conflito que faz com que a escolha seja possível. O conflito que faz com que a escolha seja possível. É a gente ter consciência que a gente escolheu o ego para que a gente possa escolher o Espírito Santo. A verdade é simples, ela é uma, sem opostos. E como poderia a discórdia se introduzir em sua simples presença e trazer complexidade onde está a unicidade? A verdade não toma quaisquer decisões, pois não há opções entre as quais decidir. E só se houvesse é que a escolha poderia ser um passo necessário para avançar rumo à unicidade. O que é tudo não deixe espaço para nenhuma outra coisa. Só fazes uma escolha, Jesus nos diz, e uma vez feita, perceberás que não havia absolutamente nenhuma. Quando nós finalmente fazemos a escolha por Deus, o ego desaparece, o que significa que realmente não havia escolha de forma alguma. Desfazendo o equívoco original, desfazemos o pensamento e o mundo de separação ao mesmo tempo. Entre eles. Pulei lá na frase de baixo. Então, desfazendo o equívoco original, desfazemos o pensamento e o mundo de separação ao mesmo tempo. Na verdade, não havia culpa ou expiação. E nenhuma mente tomadora de decisões para escolher entre eles. Havia e há apenas a verdade de Deus. Gente, acho que eu vou tentar ligar essa luz aqui de cima. Peraí. Vamos ver se melhorou. Estranho essas luzes. Muito estranhas. Então, só fazes uma escolha, Jesus nos diz, né? Só fazes uma escolha e uma vez feita, perceberás que não havia absolutamente nenhuma a ser feita, pois a verdade é verdadeira e nada mais é verdadeiro. Não há nenhum oposto a ser escolhido em seu lugar. Não há nenhuma contradição para a verdade. No instante que escolhemos aceitar a expiação do Espírito Santo para nós mesmos, o alcance do mundo real, toda decisão, conflito e oposição terminam. Quando o mundo de opostos se vai, tudo que resta é a memória de Deus. Como o curso ensina, nesse ponto, Deus se abaixa e nos levanta de volta até Ele, quando Deus dá o último passo. Essa passagem sobre a ressurreição expressa o fim do sonho de opostos. Lá
lá do capítulo... Não, Manual de Professores. A ressurreição é a aceitação da interpretação do Espírito Santo sobre o propósito do mundo, a aceitação da expiação para si mesmo. É o fim dos sonhos de miséria e a feliz consciência do sonho final do Espírito Santo. É o reconhecimento das dádivas de Deus. É o sonho no qual o corpo funciona perfeitamente, sem outra função que não seja a comunicação. É a lição na qual termina o aprendizado, pois ele é consumado e ultrapassado com isso. É o convite a Deus para que ele dê seu passo final. É o abandono de todos os outros desejos e todas as outras preocupações. É o desejo único do Filho pelo Pai. A escolha, então, depende do aprendizado. E a verdade não pode ser aprendida, só reconhecida. Lembrada, né, gente, no caso. Então, esse é um curso em aprendizado, que é o motivo pelo qual Jesus apresenta a sua mensagem dentro de uma moldura curricular, dentro de um livro, né? O que aprendemos não é a verdade diretamente, mas como desfazermos a interferência à nossa lembrança da verdade. Lembre-se dessas linhas muito importantes. Lá do capítulo 16. A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. É aquela famosa frase, né? Separar o joio do trigo. Aprendendo o perdão do Espírito Santo dentro da complexidade do nosso mundo insano, as condições de aprendizado, aprendemos o que o ego ensinou e, portanto, reconhecemos sua simples verdade. A filhota aqui, o que tu precisa, meu filho? Gente, olha que nada aqui. E aqui a gente vê a passagem do capítulo 14, então. Hoje ela não quis dar oi, gente, ainda tá de pijama. Se tu és bem-aventurado e não tens conhecimento disso, precisas aprender que não pode deixar de ser assim. Não podes deixar de ser bem-aventurado. O conhecimento não é ensinado, mas as suas condições têm que ser adquiridas, pois foram elas que foram postas fora. O Espírito Santo, por conseguinte, tem que começar o seu ensino mostrando-te o que nunca podes aprender. A gente nunca pode aprender porque a gente só vai lembrar, né? Então a mensagem do Espírito Santo não é indireta, mas ele tem que introduzir a simples verdade em um sistema de pensamento que se tornou tão deformado e tão complexo que não podes ver que ele nada significa. Se queres ser um aprendiz feliz, tens que dar tudo o que aprendeste equivocadamente ao Espírito Santo, para que seja desaprendido por ti. Por isso que a gente entrega para o Espírito Santo todos os equívocos da nossa mente, para que sejam corrigidos, para que a gente desaprenda esse sistema de pensamento do ego, para aprender com um novo professor, o sistema de pensamento do amor e do perdão. Assim trazemos as ilusões do nosso aprendizado à verdade, e tal desaprendizado nos leva alegremente para casa. Então, voltando aqui na lição, a escolha depende do aprendizado e a verdade não pode ser aprendida, só reconhecida. A sua aceitação está em reconhecê-la
e ao ser aceita, ela é conhecida. Então, a maneira de reconhecermos, aceitarmos e sabermos que a verdade é nossa é desfazermos os obstáculos a ela, os obstáculos que nos impedem de ver, né? Atrás das nuvens das ilusões, né? Se a verdade é amor, então a separação, ódio, sofrimento e morte são as interferências. E o perdão é o meio pelo qual as liberamos. Conforme cada escuridão desses pensamentos ilusórios é trazida à luz da verdade de Jesus, os pensamentos desaparecem no brilho resplandecente do seu amor. O que resta é a verdade. O processo começa pelo reconhecimento dos seus reflexos, começando a aceitá-la mais e mais como a verdade, e finalmente sabendo que nós somos essa verdade. Pronunciando uma lição posterior, lemos uma descrição desse mesmo processo, bem adiantado lá na lição 284. Essa é a verdade. O sofrimento é um sonho. De início, essa é a verdade. De início, para ser apenas dita e depois muitas vezes repetida, em seguida para ser aceita como apenas parcialmente verdadeira e com muitas reservas, e então para ser cada vez mais seriamente considerada e finalmente aceita como a verdade. Viu só, gente? A complexidade está em desfazer o ego, porque tem a parte da nossa mente que não quer. Então, essa ideia, essa verdade de que o sofrimento é um sonho, a gente fala a primeira vez, resiste. Como que o sofrimento é um sonho se eu sinto, eu estou sofrendo? Então, de início, a gente vai primeiro dizer e resistir. Aí depois, se a gente repetir muitas e muitas vezes, a gente pode até aceitar, como a gente diz, intelectualmente, né? Mas apenas como parcialmente verdadeira, com muitas reservas. E então, quanto mais a gente entra em contato, quanto mais a gente pratica, quanto mais testemunhos a gente tem, quanto mais instantes santos a gente se permite, então a gente pode considerar seriamente, né? E finalmente aceita como a verdade. Mas o conhecimento está além das metas que buscamos ensinar no escopo desse curso, Jesus nos diz. Jesus nos diz lá no capítulo 8, conhecimento não é a motivação para aprender esse curso. Lembra que eu falei antes para você? Conhecimento não é a motivação para aprender esse curso. A paz, sim. A paz pode ser descrita como o perdão total da nossa crença no pecado e na culpa. Essa é a paz. No entanto, como podemos saber quando ainda percebemos? Assim, nossas percepções primeiro têm que ser limpas. Porque perceber é o mesmo que acreditar no pecado e na culpa. Então, assim, nossas percepções primeiro têm que ser limpas, levando a percepção verdadeira, que abre o caminho para o conhecimento, como essa passagem do esclarecimento de termos. O conhecimento não é o remédio para a falsa percepção, já que, estando em outro nível, eles nunca podem se encontrar. A única correção possível para a falsa percepção tem que ser a percepção verdadeira.
ela não vai durar. Mas enquanto durar, vem para curar. A percepção verdadeira é o meio pelo qual o mundo é salvo do pecado, pois o pecado não existe. E é isso que a percepção verdadeira vê. Meus queridos, a gente vai finalizar a primeira parte da lição aqui então, e logo mais eu volto com a segunda parte da lição 138. Gratidão por estarem comigo até aqui e a gente se encontra na parte 2 dessa lição, certo? Até mais. Tchau, tchau.